Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, fiquei surpreso hoje quando vi um tweet do Alexandre Frota declarando apoio a Marcelo Freixo. Eu vou falar sobre esse tweet e também de algumas outras questões aí que podem também surpreender algumas pessoas, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações se gostar do vídeo, mas só se gostar. Deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa, um bom dia, boa tarde ou boa noite também pode ser importante pra gente. Enfim, vamos trazer mais pessoas aqui pro canal Politizando. Bom, meus amigos, e por que o Frota surpreendeu muita gente ao declarar apoio ao Marcelo Freixo? Porque em 2018 ele foi eleito contra essa coisa de esquerda e tal, ele surfou naquela onda bolsonarista que elegeu o Bolsonaro presidente e ele próprio foi eleito deputado federal lá pelo estado de São Paulo. Mas pouco tempo depois, de fato, ele rompeu com o presidente, rompeu com o governo. Hoje, inclusive, ele é fortemente criticado pela ala radical e ele amadureceu muito de lá para cá. É necessário reconhecer isso. Ele tem feito um movimento de reconciliação com quem ele próprio já criticou fortemente no passado, como foi o caso de Ciro Gomes. O Frota chegou a pedir desculpas publicamente no dia 15 de setembro de 2019. Lembra que ele estava, então, com pouco mais aí de 8 meses de governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte lá no Twitter: Ciro, desculpe as agressões verbalizadas por mim a você no passado. Fagner, nosso amigo cantor, me alertou várias vezes. Não é que você realmente tinha razão sobre Bolsonaro? Sorte na caminhada. Aqui eu faço só um parênteses, é que muita gente reconhece meses ou anos depois que Ciro Gomes tinha razão quando fazia alguma crítica ou alguma denúncia que naquele momento não compreendiam. Então muita gente, não, o Ciro é temperamental, o Ciro é bocudo, o Ciro é pavio curto, para tentar desqualificá-lo e não prestar atenção na mensagem. Aí passa um tempo e muitos, como o próprio Frota, pelo menos o Frota reconheceu que na ocasião o Ciro estava certo. Infelizmente nem todos têm essa humildade aqui, eu vou chamar assim, de reconhecer que está errado e o Ciro certo em relação a alguma coisa. O próprio Ciro depois foi entrevistado pelo Frota lá num programa que ele tem. Vou até deixar o link aqui dessa entrevista, muito interessante. O Frota também já entrevistou nesse mesmo programa o Fernando Haddad. Então ele tem feito esse movimento de ampliar o diálogo. Hoje ele está no PSDB. Ele foi expulso do PSL e foi para o partido aí que escolheu João Dória para ser o pré-candidato à presidência da República. Inclusive nas prévias do PSDB, o Frota fez campanha e ajudou o Dória a sair vitorioso contra Eduardo Leite e Arthur Virgílio. E o Frota tem dado votos interessantes na Câmara. Alguém pode falar, William, mas lá vem você elogiar votos do Alexandre Frota? Olha, meus amigos, se ele tem uma postura em relação a esse ou aquele assunto que eu considero correta, por que mesmo assim eu vou aqui criticá-lo? Não faz sentido. Por exemplo, eu gravei um vídeo na época em que ele, Alexandre Frota, votou contra a privatização dos Correios. E no caso, a deputada Tabata Amaral, que ainda estava no PDT, mas de saída, votou a favor. Então eu vim aqui, critiquei a Tabata Amaral e elogiei o Frota. E muitos dizem que o Frota é de direita, mas detalhe, ele próprio se definiu como, recentemente, aí, de centro-esquerda. E surpreendeu muita gente. Foi numa reunião ali sobre o super pedido de impeachment. A Joyce Hasselmann apresentou o Frota como sendo alguém de direita e ele corrigiu a colega, eles têm uma relação muito próxima, e disse que agora é de centro-esquerda. Surpreendeu muita gente, eu vou deixar um link aqui que fala sobre isso. E ele voltou a surpreender então nesse dia 25 de dezembro, quando declarou que vai apoiar sim Marcelo Freixo para o governo do estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Disse ele no seu Twitter: valeu, Marcelo Freixo, bom Natal, boa sorte, obrigado pela mensagem. E em 2022 quero te ver governador do Rio de Janeiro. Tenho certeza que fará o melhor governo de todos os tempos. Renovação, empenho, trabalho e dedicação. Boa sorte. O Frota está apoiando no Rio o Freixo? Perguntou ele no mesmo tweet. E ele finalizou dizendo: tô. A mensagem que ele se refere aqui é um vídeo que o Marcelo Freixo divulgou de 15 segundos, em que ele deseja Feliz Natal e também faz ali uma campanha pró-vacinação. E o Frota, detalhe curioso, postou isso poucos minutos depois dele retweetar uma mensagem de Feliz Natal de Sérgio Moro e de sua esposa Rosângela Moro. Pouco tempo antes dessa do Moro, ele tinha retweetado uma do Eduardo Moreira. Dias antes, ele tinha retweetado uma coisa ali parabenizando o governador do PT, Rui Costa, lá da Bahia. Ele também posta e, enfim, declara um certo apoio aqui e ali a Ciro Gomes. Então tem muita gente que ora critica o Frota por conta de um posicionamento, ora por conta de outro. Bom, meus amigos, voltando aqui então para esse apoio dele ao Freixo. Qual que é o impacto disso? Olha, o impacto eu acredito que é mais no sentido simbólico ali, né, desse apoio,
do que de transferência de votos, porque se o Freixo fosse pré-candidato ao governo de São Paulo, o apoio do Frota poderia significar para o Freixo algum tipo de transferência de votos, mas não, o Freixo é candidato pelo estado do Rio e o Frota é candidato lá em São Paulo. Mas ainda assim eu considero que tem uma certa importância, repito, pelo simbólico. O Freixo, que já recebeu recentemente o apoio de Marina Silva e Heloísa Helena, e tenta tirar a imagem de radical que ele tem ainda em parte do eleitorado carioca, porque ele fazia parte do PSOL. Então esse movimento dele de saída do PSOL e a ida para o PSB foi também nesse sentido de demonstrar uma maior disposição a formar uma frente maior em torno da sua candidatura e também de tirar da cabeça de muitos essa ideia de que o Freixo poderia ser alguém radical, porque muitos têm essa ideia em relação ao PSOL. Eu vou deixar o link de uma matéria que diz que, inclusive, Marcelo Freixo, para alcançar a imagem de moderação que almeja, o pré-candidato do PSB montou uma equipe com nomes como os do economista André Lara Rezende, do ex-ministro Raul Jungmann, que chefiou Defesa e depois Justiça no governo de Michel Temer, e do marqueteiro Renato Pereira, que atuou em campanhas do MDB Fluminense, como do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e dos ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, e se tornou delator na Lava Jato, diz a matéria. Vale lembrar que Eduardo Paes hoje está no PSD, partido de Gilberto Kassab. O Eduardo Paes elegeu-se prefeito do Rio de Janeiro e lá no estado, Kassab disse que quem define é o próprio Eduardo Paes, que apoia, por enquanto, a pré-candidatura de Felipe Santa Cruz, mas o Paes por lá é, vamos dizer assim, cortejado tanto pelo Freixo, que já se reuniu algumas vezes com ele, assim como por Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT. E o PSDB no Rio de Janeiro faz parte da base de apoio ao atual governador Cláudio Castro, que é do PL de Jair Bolsonaro. Então a gente vai ter que aguardar e ver como que o PSDB por lá, enfim, vai se comportar, se vai lançar candidatura, se vai decidir apoiar algum outro nome. Então não tem nada definido por lá e vamos ver como vai ficar essa situação de um modo geral no estado do Rio de Janeiro. O Freixo, que dá como certo o apoio do ex-presidente Lula e do PT, precisa ficar bastante esperto, porque o PSB, que negocia essa aliança nacional com o PT, estava até então jogando duro e exigindo do PT apoio em 6 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Acre, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Mas eu até gravei um vídeo aqui em que o presidente do partido, Carlos Siqueira, já disse que não vai arredar o pé de Pernambuco e de São Paulo, dando a entender que Rio de Janeiro, então, pode sim ser negociado eventualmente o partido abrir mão da própria candidatura. E eu repito aqui o que eu tenho dito em outros vídeos quando eu falo do Freixo. Acredito sim que, se ele for eleito governador do Rio, fará um bom governo, mas o meu grande medo é que o Freixo seja forte o suficiente para ir para o segundo turno, mais fraco para vencer no segundo, e aí forças conservadoras se unirem para derrotá-lo, porque eu não sei se ele vai conseguir, daqui até outubro, desfazer muito da imagem que a população carioca tem dele. Vamos aguardar e ver, porque tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições, e lá no Rio de Janeiro a gente pode ter algumas surpresas. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.